Olá, amigos, espero que estejam bem. Vamos partir aqui para a correção agora de técnico judiciário, e eu vou ter que dividir em dois vídeos, porque a prova é muito grande. São 30 questões, ou melhor, 20 questões de técnico judiciário aí do TRE de São Paulo. Mais uma vez, eu acho sempre importante você saber qual prova que eu estou corrigindo. Então, eu estou utilizando o caderno de prova I09, tipo 001. Então, a prova de técnico judiciário para a área administrativa do TRE de São Paulo. Vamos começar lá na questão de número 41, que é a questão que envolve, portanto, direito eleitoral. Então, ele pergunta sobre a coligação. Então, os partidos políticos X, Y, Z, dentro da mesma circunscrição, celebram coligações para eleição majoritária e proporcional, observadas todas as normas legais para sua formação. Então, essa questão está lá no artigo 6º da Lei 9.504, que permite a formação de coligações. A gente não pode esquecer isso. Então ele diz que, chegando o momento próprio, descobriu que na realização da propaganda da televisão para a eleição majoritária, a coligação usará, aí ele quer saber da majoritária e da proporcional, na majoritária, obrigatoriamente, a denominação da coligação e as legendas de todos os partidos que a integram. E na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas a sua legenda sob o nome da coligação. Então, na majoritária, eu tenho que colocar a legenda de todos os partidos que integram, além do nome da coligação. Na proporcional, só uso o nome do partido ao qual o candidato pertence, na proporcional, aliado ao nome da coligação. Então, tem essa diferença. É o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9.504. Questão de número 41, letra B. Questão de número 42. Uma questão interessante porque ela envolve a mini-reforma. Sebastião, eleitor, então pessoa física, a entidade esportiva J desejam fazer doação em dinheiro para utilização nas campanhas eleitorais para o partido K. Obedecido o disposto em lei, Sebastião pode fazer a doação. Essa doação é limitada até 10% dos seus rendimentos do ano anterior ao da eleição. Isso está de forma clara no artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.504. Com relação às pessoas jurídicas, no caso a entidade esportiva, essa não pode fazer doação. Após a reforma, a mini-reforma eleitoral, até mesmo antes, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido em uma ação direta de inconstitucionalidade a impossibilidade de pessoas jurídicas fazer doação para campanhas ou partidos políticos. Tá? Então hoje isso é vedado. Questão de número 42, ela que disse conhecimento seu. Portanto, 42, letra C, 23, parágrafo 1º, além da disposição expressa que hoje é impedido, não é permitido a participação de pessoas jurídicas na doação de campanhas eleitorais. Questão de número 43. Mais uma questão que nós falamos de analista, aquela questão da filiação partidária e perda do mandato. Clodoaldo, grande meio de campo da seleção de 70, é detentor de mandato de vereador, tendo sido eleito pelo partido político A, ao qual era afiliado. Ocorre que, em razão de ter sofrido grave discriminação política pessoal, desfiliou-se do referido partido. Clodoaldo não perde o mandato nessa hipótese, por expressa disposição legal, é o artigo 22A, lá no parágrafo único ele tem os 3 incisos, e desses diz é muito claro, que é o que estabelece que a grave perseguição, grave discriminação pessoal não é causa para a perda do mandato, permite a desfiliação. Então a resposta está lá no artigo 22A, parágrafo único da Lei 9.096. Tá? Então 43, letra E. Questão de número 44. Ieda foi orientada a estudar a Lei 9.096 para o concurso que iria prestar. A Lei 9.096 é a Lei dos Partidos Políticos. Descobriu que, destinando-se a assegurar no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição, o partido político é pessoa jurídica de... Gente, sabe uma questão batida e rebatida, cai demais em prova.
Ou seja, partido político é pessoa jurídica de direito privado. Tanto o artigo 17 da Constituição quanto o artigo 1º da Lei 9.096 são expressos nisso. Como é que ele adquire a personalidade jurídica? Ele adquire a personalidade jurídica na forma da lei civil. No caso de partido político, ele tem que ser registrado no cartório da pessoa jurídica, cartório de pessoas jurídicas do Distrito Federal, lá em Brasília. Então, essa disposição está lá na Lei 9.096, mas ele é pessoa jurídica de direito privado. Então, a resposta aqui da questão de número 44 é letra A. E aí ele tem o prosseguimento, que são, portanto, as questões relativas ao que o partido deve observar. Então, ele diz lá na letra A: pessoa jurídica de direito privado, sendo livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, basta você analisar artigo 17 da Constituição e o artigo 1º da Lei 9.096, você vai ter justamente essa visão. Não é uma questão com muita dificuldade, ao contrário, é uma questão recorrente em concurso público. Questão de número 44, letra A. Questão de número 45, considere as situações hipotéticas abaixo. Então ele dá lá a primeira: Leon é analfabeto e deseja se candidatar a vereador. Você já sabe que ele não pode. Leon, analfabeto, ele não tem capacidade eleitoral passiva, ele não pode ser votado, ele só pode votar. A Constituição é clara. Mas o voto para analfabeto, ele é facultativo, a gente não pode esquecer, é o que estabelece a Constituição. 2. Fidalgo foi condenado por decisão transitada e julgada a pena privativa de liberdade por crime contra a saúde pública. E, tendo se passado 5 anos após o cumprimento da pena, deseja se candidatar a governador. Fidalgo não pode ser candidato a governador. Isso porque ele está inelegível, considerando o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Os termos também do artigo 1º, inciso 1, letra E, número 3 da Lei Complementar 64 de 90. 3. Mustafa é ministro de Estado e se afastou de suas funções 4 meses antes do pleito, com a intenção de se candidatar a vice-presidente da República. Não pode. Mustafa, tratando-se de ministro de Estado, para se concorrer a presidente ou vice-presidente, ele deveria se afastar 6 meses antes, nos termos do artigo 1º, inciso 1, letra A, número 1, lá da Lei Complementar 64 de 90. Então, essa questão do número 45, voltando a repetir sempre isso, caderno de prova I09, tipo 001, técnico judiciário para a área administrativa do TRE de São Paulo. 45, letra D, Leon, Fidalgo e Mustafa são inelegíveis. Pois bem, vamos lá para a próxima questão, questão de número 46. Mais uma vez, essas afirmações que ele quer que você avalie. Marileide foi candidata a presidente da República. Joel, candidato a senador. Mévio foi candidato a vice-prefeito. Contra todos eles, houve alegações de inelegibilidade. As arguições de inelegibilidade foram corretamente feitas perante o tribunal. Galera, é fundamental que você guarde um artigo, o artigo 89 do Código Eleitoral. Ele estabelece ali a competência da Justiça Eleitoral para julgar as questões relativas a registro e também as questões de impugnação a esse registro, questões de inelegibilidade. Não se esqueçam, nas eleições para presidente e vice-presidente é a competência do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições para senador, governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, para esses cargos das eleições regionais é do TRE. E para prefeito, vice-prefeito, vereadores e juiz de paz, embora a gente não tenha eleição para juiz de paz, falta regulamentar, é de competência do juiz eleitoral. Então aqui é uma alegação de inelegibilidade. Nessas alegações de inelegibilidade, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral para Marileide, já que ela foi candidata à presidência da República. Joel
a competência é do TRE, e Mévio, como vice-prefeito, a competência é para o juiz eleitoral. Fundamento, artigo 89. Então, aqui na questão de número 46 do caderno de prova I09, tipo 001, letra C. Cuidado com o detalhe. Ação de investigação judicial eleitoral. Quando você analisar essa ação de investigação judicial eleitoral, você vai observar o artigo 22, a competência é do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Então tome cuidado lá no artigo 22, porque a única exceção que aí você vai ter com relação a essas ações é a ação de investigação judicial eleitoral, tá bom? 46, letra C, fundamento legal, artigo 89 do Código Eleitoral. Questão de número 47. Linneu completará 16 anos um dia antes da realização das eleições. Preenchidos os demais requisitos de acordo com a resolução 21.538, o alistamento de Linneu, bem, a gente não pode esquecer, ele não é obrigado a se alistar porque ele não é obrigado a votar. Ele vai fazer 16 anos um dia antes da eleição. Então é facultativo esse alistamento dele, e esse alistamento só vai ser feito, vai ser realizado ainda com ele tendo 15 anos. E por que é permitido? Porque na véspera da eleição, ou seja, no dia do pleito, ele vai ter condições, ele vai ter 16 anos, ele vai ter a idade legal. Então a resposta aqui, ela está expressa na resolução 21.538, no artigo 14, parágrafos 1º e 2º da resolução 21.538, tá? E aí a letra D do 47 diz isso, dessa questão do número 47, diz isso muito bem. Facultativo, podendo ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de inscrição eleitoral, ou seja, lá em maio, ou transferência, sendo que o título somente surtirá efeitos com o implemento da idade de 16 anos. Ou seja, efetivamente o título só vai ter algum efeito quando ele completar os 16 anos. Então, 47, letra D. Questão de número 48, considere as situações hipotéticas abaixo. Tício é governador, deseja se candidatar ao cargo de presidente da República. Graça, eleita vice-prefeita, sucedeu ao prefeito falecido 3 meses antes do pleito e deseja se candidatar ao cargo de governadora. Bem, essa questão aqui ela está um pouco enroladinha, tá? Mas de toda sorte dá para você responder ela de forma adequada, não é caso nem de nulidade, mas é porque ela te bota numa sinuca de bico com relação ao caso da Graça. Disso não há dúvida, se ele é governador e quer se candidatar a presidente da República, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. É o que diz a Constituição, né? E é o que diz, no caso específico, a Lei Complementar 64 de 90. Com relação à Graça, o que acontece? A Graça foi eleita vice-prefeita. Sucedeu o prefeito nos 3 meses antes do pleito. Beleza, não tem nenhum problema. Né? E deseja se candidatar a governadora. Né? Então, em tese, não haveria essa situação aqui de 3 meses antes. Como é que ela vai ser candidata? Porque ela também tem que se desincompatibilizar no prazo de 6 meses. Então, a questão, eu pessoalmente achei ela um pouco mal formulada, mas beleza, dá para você responder, porque fica algo meio incompatível. Né? Alguns vão dizer, não, André, mas esses 3 meses foi para a eleição municipal. Tá bom, mas dá para responder, você não precisa, não dá para questionar aqui a nulidade nem nada dessa questão. Então a questão de número 48 é letra B. Galera, esse vídeo agora eu termino aqui, porque ele tem que ser feito em 2 partes, é muita questão. Na próxima parte a gente continua respondendo aqui essas questões da TRE de São Paulo para técnico, tá bom? Um abraço!